dar início, eu pedi então que o professor Paulo Pérez iniciasse. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu vou ler o pequeno currículo do professor, um resumo do currículo. O professor Paulo Pérez é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, com mestrado e doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Tem trabalhado na área de ciência política, principalmente instituições políticas brasileiras, partidos, sistemas partidários, teoria democrática e história. Foi professor substituto na Universidade Federal de São Carlos, professor adjunto de ciência política na Universidade Federal de São Paulo. É professor adjunto do Departamento de Ciência Política e pesquisador do programa, professor pesquisador do programa de pós-graduação em Ciência Política desde 2010. E coordenou o programa de pós-graduação em Ciência Política da URGS, além de ser diretor regional sul da Associação Brasileira de Ciência Política. Então, professor Paulo, muito obrigado pelo senhor ter aceito o nosso convite. Com o senhor a palavra. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Apesar da situação complexa que continuamos a viver, né? Temos surpresas praticamente todos os dias, surpresas nem sempre, na verdade, quase sempre desagradáveis, né? E as coisas vêm piorando. Então, provavelmente, o tema de hoje, inclusive, eu já tive a oportunidade, inclusive, de discutir com o André, organizado também pelo Zé Vicente na Durgues, que é o populismo, talvez nos ajude a pensar um pouco a situação que vivemos hoje no Brasil, no mundo, e agora, mais especificamente, dentro da nossa universidade. Então, é um prazer estar aqui de novo com o André, e muito obrigado pelo convite, Zé Vicente. É sempre muito bom participar dos eventos do ILEA, que mesmo aí com a quarentena, continua, como sempre, a todo vapor, e sempre com temas muito interessantes. Como eu já havia discutido esse tema no encontro anterior, embora tivesse sido na Durgues, mas uma parceria com a ILEA, eu vou discutir aqui alguma coisa que eu preparei como uma espécie de desdobramento da discussão inicial, né? Quer dizer, na discussão inicial, deixa eu ver se eu consigo aqui partilhar a minha tela para vocês. Ali embaixo, professor, do lado de onde tem o microfone, o telefone e a câmerazinha, é para estar aparecendo para o senhor a telinha, é só clicar ali. Isso, eu vou compartilhar aqui agora. Do aplicativo. Agora vai. Entrou? Conseguem ver? Sim. Ótimo. Eu acho que aconteceu... Para mim aqui deu uma travada, mas está indo aí? Agora está aparecendo. Então, tá ótimo. Bem, então, a minha ideia aqui é continuar um pouco aquela discussão anterior, em que eu tentei fazer, digamos, um apanhado geral do debate da literatura e um pouco adiante, no sentido de fazer uma síntese do que foi e vem sendo feito de discussão a respeito do tema do populismo, né? E me lembro que àquela altura eu fiz questão de destacar, acima de tudo, que havia, como é notório na área, né, um certo estiramento conceitual, quer dizer, uma dificuldade de definir esse conceito, e eu tentei, de alguma maneira, encontrar o denominador comum que aparece na literatura para que a gente pudesse ter alguns parâmetros para pensar, então, o fenômeno do populismo, e fiz ali uma espécie de varredura histórica das etapas do populismo, historicamente falando, né, e com a aplicação desse conceito. A minha intenção aqui hoje é, na verdade, desenvolver um pouquinho melhor isso de um outro aspecto que penso e alguns estudiosos do assunto destacam, que é a carência de uma teoria sobre o populismo. Na verdade, como teorizar o populismo enquanto um fenômeno político, com a dificuldade da definição conceitual e também com a dificuldade de compreender como é que ele se encaixa enquanto um fenômeno político contemporâneo, como é que ele se encaixa propriamente dentro do contexto democrático e, ao mesmo tempo, como é que nós podemos pensá-lo do ponto de vista institucional. Porque uma dificuldade do populismo é que ele é um fenômeno que foi encarado como um exemplo, né, de tentativa de fazer um bypass, de fazer uma superação
do arranjo institucional. Então, o líder populista geralmente é aquele que se coloca acima dos partidos, acima das instituições, para ter uma relação sem mediação com a população. E, obviamente, fica parecendo, então, que não é possível abordar o fenômeno do ponto de vista institucional, porque o populismo é algo que passa à margem das instituições. Eu vou tentar aqui pensar com vocês, do ponto de vista institucional, o problema do populismo, porque, ao contrário dessa perspectiva que acredita que ele é simplesmente uma passagem ao largo das instituições, vou tentar aqui apresentar alguns elementos que vão no sentido contrário, ou seja, de que o populismo ele deve ser entendido no contexto institucional. E ele corresponde de uma maneira muito direta ao arranjo institucional, e um arranjo institucional específico, que será, como vou tentar destacar aqui, basicamente será a democracia, que eu chamo de uma democracia pura, entre parênteses, né? Mas uma democracia pura indireta. Então, eu vou tentar fazer esse percurso, são coisas que eu estou tentando pensar nos últimos tempos. Então, obviamente, tem várias coisas aí que eu vou esperar as reações para, quem sabe, até corrigir e aperfeiçoar, né? Então, é uma tentativa que eu estou apresentando pela primeira vez de pensar esse fenômeno desse modo, né? Como algo que deve ser pensado de maneira institucional. Então, vamos lá, né? O populismo... como é que eu passo aqui agora? Eu praticamente não uso o... Como é que eu mudo o slide? Acho que... Eu tenho que mudar no próprio... Acho que tá na sua janela, abrindo a janela da apresentação, do PowerPoint, e aí passando mesmo por lá. Tá. Vocês continuam me vendo, né? Sim. Então tá, acho que agora vai. Ou não, né? Só apertando a tecla ali para a flechinha para o lado, não? Não. Vou tentar uma outra coisa aqui, desculpem aí pelo... E é Mac, né? Eu vou ficar devendo professores absentes que sabem mexer no Mac. Não, mas... Agora acho que eu vou tentar uma outra alternativa aqui. A Beatriz aqui perguntou se está mostrando ali página 11 de 11. É a apresentação ou é a imagem, professor? E aí ela coloca como se fosse a última página, a última imagem. Que está aparecendo como se fosse o último. Eu vou fechar aqui a câmera. Eu vou fechar aqui a imagem. Mas está tudo meio travado aqui agora. Pois é. Se o senhor só clicar aí na imagem onde está o seu mouse, não muda? Não. Agora está mudando aí? Sim. Está passando, agora vai. Então tá. Então agora finalmente. Então tá. Então eu... Ótimo. Então, eu estava aqui, né? Bom... Continua travando aqui para mim. Agora vai. Então vamos lá. Agora vocês veem o segundo slide com dois senhores simpáticos aí, né? Confere? Sim, mudou o slide. Ele demora então, um pouco, tá. ele dá uma travadinha, mas ele muda o slide. Tá ótimo.
Então vamos lá, eu vou passar rapidamente isso aqui, era só uma figura inicial que eu coloquei, né? Normalmente há 2 pontos de consideração a respeito do populismo mais recente, né? A partir do início dos anos 80 na Grécia, com o primeiro-ministro Andreas Papandreou, e mais recentemente, né, como símbolo do populismo de direita, o Papandreou um populismo mais à esquerda, o Viktor Orbán, que fez uma declaração extremamente interessante que nos ajuda a começar a pensar do modo como eu planejei aqui discutir com vocês a questão do populismo, né? Ele tem 2 declarações que eu acho que vale a pena destacar. Uma delas, ele disse o seguinte: vamos transformar o país numa democracia iliberal. Ou seja, ele conhece o debate sobre as democracias liberais e o projeto dele é transformar o país numa democracia iliberal, né, que faz parte um pouco do debate sobre o populismo, sendo considerado o populismo uma espécie de sinônimo de uma democracia iliberal. E uma outra declaração que ele faz, ele diz: um país não liberal ainda pode ser democrático. E eu acho que é uma pista interessante para a gente seguir. Eu vou tentar fazer aqui com 4 tópicos com vocês hoje. A primeira, como eu disse, né, eu vou tentar fazer uma discussão mais teórica e institucional. A primeira é tentar capturar de uma maneira um pouco mais precisa a definição, então, do populismo, do fenômeno do populismo, da liderança, do governo populista. Essa definição, acho que ficará um pouco mais sistemática se nós a fizermos de maneira comparada com outros estilos de liderança. Então, vou discutir aqui as características necessárias para que possa emergir uma liderança populista. Mas, como toda condição necessária, ela não é suficiente. Vou também tentar mostrar para vocês que é um conjunto de características necessárias que, agindo de maneira estruturada, acabam criando uma configuração suficiente para o fenômeno. Depois, vou discutir, já que nós estamos em plena pandemia, né? E o encontro anterior foi o populismo em tempos de pandemia, ainda continuamos na pandemia. Vou tentar por uma discussão análoga, né, fazendo uma analogia com processos infecciosos, discutir a perspectiva institucional do fenômeno como um mecanismo de infecção que atingiu a evolução institucional da democracia liberal diante de determinadas falhas institucionais, basicamente de 2 tipos de instituições que convergiram para formar o modelo democrático atual, que são as instituições representativas e as instituições liberais. Eu vejo como separáveis, mas articuladas, e como essas falhas criaram, na verdade, não só agora, mas historicamente, sempre costumam criar condições para o que nós podemos chamar de uma vingança dos que foram deixados para trás. Há um sentimento em todos os países do mundo que o fenômeno aparece, muito grande, da maioria das pessoas, um sentimento de frustração com a política, com a sociedade, com a economia em que eles vivem, e essa frustração ela aparece como um sentimento de ter sido deixado para trás, que foi um sentimento mapeado e bastante explorado, por exemplo, no Brexit, e depois isso serviu de template para outras lideranças chegarem ao poder. Depois, um mapeamento um pouco mais preciso do fenômeno do populismo, tentando sistematizar suas dimensões, características e processos, e encerro discutindo os seus significados, né? Basicamente, a perspectiva aqui é de que o discurso populista, a liderança populista, apresenta um diagnóstico correto da realidade, mas, obviamente, apresentam uma falsa solução para essa realidade, porque, acima de tudo, essa solução envolve o sequestro das instituições liberais, o sequestro do liberalismo, e, desse modo, não se trata de uma democracia ameaçada, mas de uma democracia
desacorrentada, em que a vontade da maioria deve ser exercida sem limites. Bom, então vamos começar com a questão conceitual, né? Como eu mencionei antes, a ideia aqui é tentar ter uma definição a partir do debate da literatura que seja um pouco mais sistematizada. Para isso, achei interessante identificar essas principais características da liderança populista e comparar, fazer uma diferenciação de outros tipos de liderança. Então, basicamente, nós podemos dizer que, em termos de lideranças políticas, nós teríamos 3 tipos, né, que eu proponho aqui, mas, obviamente, estou aberto aqui à discussão. Né? 3 tipos de liderança. O primeiro tipo seria o líder insípido, né? Ou seja, aquele que não empolga muito as massas, mas, não obstante, é uma liderança, porque consegue ser líder de um partido, numa determinada conjuntura ele consegue chegar ao poder, e quase sempre aquelas figuras, não sempre, mas quase sempre, muitas figuras consideradas grandes estadistas são justamente aquelas insípidas, né? Ou seja, aquelas que não têm um apelo muito grande com as massas, mas têm uma capacidade, muitas vezes, de organizar os atores políticos principais. Temos depois algo que nós podemos chamar de um líder popular, e eu acho que isso é importante para que a gente possa diferenciar quando há um líder que é popular e quando há um líder que é populista. Normalmente essas duas coisas são muito misturadas, muitas vezes dependendo da liderança popular, ela é chamada de populista, e aí eu acho que é importante diferenciar. E, finalmente, a liderança populista. Esse símbolozinho aqui é para identificar como se nós tivéssemos 3 conjuntos, né? O conjunto do líder insípido, o conjunto do líder popular e o conjunto do líder populista, e aqui as características que pertencem a cada conjunto. Então, se nós olharmos aqui, por exemplo, o discurso de governar para os pobres, governar para o povo, é algo que pode aparecer em qualquer tipo de liderança. Então, na minha avaliação, não é isso que diferencia um líder populista de um líder popular ou de um outro tipo de líder como esse, por exemplo, sem muito apelo popular. O apelo ao povo, à maioria, né? Ou seja, um discurso que apela ao povo, que apela à maioria, também é algo que pode aparecer nos 3 tipos de liderança. A defesa e a implementação de políticas sociais também não vejo como algo que diferencia sequer o líder insípido. Podemos ter uma diferença de gradação, talvez o líder popular faça mais políticas sociais ainda, e pode até ser que um líder populista nem faça tanta políticas sociais assim, mas políticas sociais podem acontecer em qualquer tipo de liderança. Aqui nós temos um ponto de corte, porque a partir de agora, me parece que as características que começam a aparecer, elas ajudam muito mais a diferenciar o líder insípido, que começa a não ter mais essas características, dos outros 2 tipos de liderança, né? Ou seja, uma liderança com carisma pode acontecer tanto com um líder popular como um populista. A manipulação das emoções também pode ser uma característica de alguns líderes populares, que não são populistas, mas também líderes populistas. O discurso que opõe nós contra eles também é algo que podemos encontrar em líderes populares que não são populistas. A culpabilidade das elites corruptas pelos problemas do país, pelos problemas da maioria, também é uma característica comum dos 2 tipos. Fazer promessas irrealizáveis também não me parece algo que distingua tão claramente um líder popular de um líder populista, pode acontecer com os 2. Se colocar como o único representante dos interesses do povo também é uma característica que me parece que pertence aos 2 tipos de liderança, assim como a busca legal de eleições sucessivas. Pode haver um líder popular, e nós temos vários exemplos, né, que busca alterar a Constituição e para conseguir eleições sucessivas, mas ainda dentro do jogo democrático, ainda tentando conseguir a maioria do parlamento. A partir daí, nós começamos, então, agora a ter características que me parecem que são as distintivas da liderança populista, né? A liderança populista, a partir de agora, é a única que apresentará um discurso favorável a que todo o poder seja dado à vontade da maioria. Mas não só. Também um discurso de defesa, de ataque às oposições, de aniquilação das oposições. Portanto,
uma elevada intolerância para com as oposições. E também rejeição às instituições representativas, né? Crítica aos partidos, ao parlamento, ao processo eleitoral, rejeição às instituições liberais, né? Ataque ao Congresso, ataque aos direitos individuais, ataque à Justiça, à Suprema Corte. E, por fim, uma característica que, ao aparecer, mostra que esse líder populista está cada vez mais radicalizado, que é o apelo, o apego ou a adesão ao militarismo de maneira mais ou menos generalizada. Então, o que nós temos aqui é o fato de que essas características nos ajudariam a distinguir os tipos de liderança, né? Inclusive distinguir um líder popular de um líder populista e, ao mesmo tempo, elas em conjunto, isoladamente, elas são condições necessárias, mas não é porque acontece uma ou duas delas que teremos, com certeza, uma liderança populista. Mas é o conjunto dessas características, quando aparecem a partir principalmente do todo o poder à vontade da maioria, que é ligado à intolerância às oposições, rejeição às instituições representativas, isso forma uma configuração de condições que normalmente acontecem juntas e nos ajudam a perceber a emergência de uma liderança populista. Então, se faz sentido pensar desse modo, uma outra coisa importante agora é avançar numa discussão, que eu espero não ficar muito complexa e confusa, né? Uma discussão de como é que essa liderança populista emerge e consegue se apropriar das instituições representativas liberais dentro do contexto da democracia liberal e, ao mesmo tempo, atuar de modo que o elemento liberal da democracia começa a se perder. Eu acho que vamos entender isso, então, olhando para a estrutura institucional das democracias contemporâneas, né? Nós podemos dizer que as democracias contemporâneas elas fazem parte de um longo processo de evolução institucional. O que eu quero dizer com isso, né? Um processo em que a luta dos atores políticos foi se traduzindo ao longo do tempo em mudanças institucionais que resultaram no modelo democrático contemporâneo. Dessa longa evolução, dessa longa construção institucional com constantes alterações, nós tivemos a junção de 3 elementos que eu acho que são os pilares das democracias contemporâneas, né? Que também são as democracias liberais representativas. 3 elementos. O primeiro deles é a soberania popular. A ideia de que a fonte do poder é a vontade popular. E esse elemento das democracias contemporâneas, nós podemos dizer que é o elemento propriamente democrático desse modelo, né? Quer dizer, esse modelo é democrático fundamentalmente porque a fonte do poder, a fonte da legitimidade é a soberania popular. Reside aí a democracia desse modelo. Mas as democracias contemporâneas, elas são, acima de tudo, uma forma mista de governo, né? Quer dizer, ela não é uma democracia pura, ela é uma forma mista, porque ela combina elementos democráticos, como a soberania popular, com elementos aristocráticos, que vêm da ideia e do princípio e do mecanismo de representação. As democracias contemporâneas não são diretas, são democracias representativas, em que a representação, que também é uma instituição antiga e que, no sentido moderno, foi uma espécie de evolução adaptativa, né, do sistema de representação dos territórios, das regiões do mundo medieval, a representação ela compõe um aspecto que é o do exercício do poder, né? Então, se a soberania popular é o elemento democrático, porque lá reside a fonte do poder, nós temos no exercício do poder a representação. E é aí que reside o componente aristocrático desse modelo político. Aristocrático por quê? Porque a eleição é um processo de escolha baseada na concepção de que a população terá o direito de escolher aqueles que ela julga serem os melhores para ocupar o cargo, né? Independentemente do critério que a população adote, os melhores para ocupar o cargo. Daí a ideia de aristocracia, né? Dos aristói, os melhores.
Daí, então, esse componente aristocrático, ele acabou se desdobrando em algo que tem a ver com o terceiro eixo, que é o eixo da contenção. Ou seja, a contenção do poder, para que o poder não seja exercido de maneira ilimitada, faz parte também de um longo debate de evolução institucional. Ela é propriamente a vertente das democracias contemporâneas, que nós podemos chamar de a componente liberal. Acho que aqui está a componente liberal das democracias representativas contemporâneas, não é? Ou seja, a preocupação com colocar limites ao poder político, porque dentro do debate liberal, que se assenta em duas perspectivas teóricas, de um lado justnaturalismo e do outro lado constitucionalismo, a preocupação central era evitar as tiranias, né? Então, se no início a preocupação era evitar a tirania da monarquia absolutista, portanto, a tirania da minoria, no mundo moderno a preocupação foi, a partir do século XIX, a preocupação foi evitar as tiranias, a possível tirania da maioria, né? Então, o justnaturalismo e o constitucionalismo são mobilizados de duas maneiras, né? No justnaturalismo, a defesa dos direitos naturais como direitos individuais invioláveis, e do ponto de vista do constitucionalismo, uma longa tradição de debate a respeito da divisão, da separação dos poderes, das suas funções, que remonta desde a filosofia grega, mas que no mundo moderno ganha uma série de conotações próprias, a componente da divisão dos poderes, né? Então, nós temos aqui a junção de direitos individuais com divisão dos poderes, que vem do justnaturalismo e do constitucionalismo, que acabam construindo um núcleo de proteção que é o que garante a proteção às minorias. E esse aspecto é o aspecto liberal da democracia, né? O aspecto da proteção dos direitos às minorias, que envolve uma engenharia da Constituição, que significa, acima de tudo, fragmentar, dividir o poder para que cada parte fiscalize e controla a outra. E aqui nós temos, então, a junção, né, nesse modelo misto, a junção dessa parte liberal, dessa concepção de divisão dos poderes, de garantia dos direitos individuais, a junção disso com o aspecto representativo, porque é aí que nós temos, então, a formação propriamente dos corpos eletivos, que está marcado logo aqui em cima, né, do corpo eletivo e do corpo burocrático, né? Ou seja, o corpo eletivo, que vem da componente representativa aristocrática, corresponde à formação do legislativo e do executivo, são poderes eleitos pela população. Aí a componente democrática da soberania popular. E, ao mesmo tempo, ocupam essas instâncias de poder que têm a ver com a instância liberal da divisão dos poderes. E o corpo burocrático, que também é um corpo escolhido, mas não pela população, mas por um processo de mérito, de concurso, também corresponde à perspectiva de uma componente aristocrática representativa, né? Representativa do quê? Dos direitos, da proteção às minorias, do indivíduo. E isso faz a composição, então, do judiciário. Pois bem, essa seria a estrutura básica das democracias contemporâneas, que, se nós olharmos dessa maneira, então, analítica, dividindo as partes e percebendo como foi que se compôs esse governo, essa forma mista de governo, nós vamos entender, então, como é que acontece esse processo, esse mecanismo da infecção populista nas democracias liberais. As democracias liberais contemporâneas, elas começam a serem colocadas em causa cada vez mais acirradamente à medida que a componente da representação começa a falhar, né? Ou seja, em que a população começa a não se sentir mais representada por essas instituições que deveriam representá-las, como os partidos, os políticos e os poderes representativos em geral, né? Então, a parte do exercício do poder começa a ficar contaminada, né, infectada, começa a perder legitimidade diante da maioria da população. Então, essa componente que eu marquei aqui em amarelo, né, ela começa a falhar. Esse pode ser um processo mais longo, mais lento ou mais rápido. Pode ser algo que não se concretiza totalmente. Nós teríamos aqui uma espécie de uma infecção crônica, então, não é? Mas o populismo
é o resultado de uma infecção que pode ser crônica, mas que chega uma hora em que ela se torna fatal, contaminando todo esse aspecto aqui do elemento representativo, portanto, da componente aristocrática das democracias contemporâneas, né? Então, todo esse debate de que os partidos não me representam, os políticos são corruptos, eles estão apenas atrás dos próprios interesses, o judiciário é uma instância cheia de privilégios que não mais zela pelo interesse da maioria, o interesse público, mas apenas pelos seus próprios interesses, que protege, no fundo, os interesses de uma minoria. Isso corresponde ao que nós poderíamos dizer uma espécie de degeneração da componente aristocrática, né? Então, a expectativa da população é de que esse corpo eletivo, esse corpo burocrático pudesse realizar políticas para o interesse comum, e percebe que, no fundo, o que se formou ali foi uma oligarquia, né? Um grupo pequeno de pessoas que estão apenas, que fazem políticas apenas autointeressadas. Ora, essa contaminação aqui, ela acaba, então, se espalhando pelas outras dimensões, né? Ou seja, o descrédito dos poderes representativos, né? Dos parlamentares, dos titulares dos cargos executivos, do judiciário, do Congresso como um todo, do processo eleitoral como algo que não resolve de fato os problemas. Isso faz com que, então, essa infecção comece a se espalhar a ponto de atingir o elemento liberal das democracias contemporâneas, não é? Ou seja, a própria ideia, então, de divisão dos poderes, de que eles se fiscalizam uns aos outros para evitar tiranias, começa a perder o sentido, porque começa a ficar cada vez mais claro para a maioria da população que, na verdade, é um grande conluio entre os poderes que se utilizam das garantias constitucionais, no fundo, para evitar que a vontade da maioria prevaleça. Então, todo esse aspecto aqui começa a ser contaminado, né? A ponto de que nós podemos dizer que surgem as condições ideais para a emergência do líder carismático como redentor do povo, né? Ou seja, o sistema é corrupto, falido, a elite é corrupta, a elite é uma oligarquia que apenas garante privilégios, está mancomunada com os grupos econômicos que sequestraram os partidos e essas instituições e, portanto, o elemento de garantias, o elemento liberal, o judiciário, o processo legislativo, tudo isso nada mais é do que uma grande trincheira que impede que os direitos da maioria, os anseios da maioria sejam respeitados, né? Ora, nós podemos dizer, então, que quando isso acontece, né, se a gente olhar aqui no eixo da representação, não significa que a representação por si mesma seja, então, de toda invalidada, porque o líder carismático populista não surge defendendo a democracia direta. O que ele surge defendendo é uma quebra da linha que liga o exercício do poder à componente representativa aristocrática, para que o exercício do poder e a fonte do poder sejam concentrados nele, né, que aparece como o único representante conhecedor da vontade popular. Por isso que ele se coloca como um antissistema, por isso que ele se coloca como o anti-establishment, porque ele, de fato, se coloca contra o sistema representativo, mas que a representação tem que ser feita por ele. Por isso que ele se coloca acima dos partidos, acima das oposições, e por isso que também a ideia de garantias de direitos individuais deve ser abandonada, deve ser superada, porque tudo isso, na verdade, é um mecanismo de defesa das elites corruptas contra a maioria. Ora, isso significa, então, que há sim uma componente institucional fortíssima no fenômeno do populismo, né? A primeira parte dela é a rejeição de dois elementos institucionais das democracias contemporâneas, que é a representação aristocrática de um corpo eletivo e burocrático independentes num sistema de divisão de poderes, e o elemento
propriamente liberal das democracias, que tem a ver com a preocupação de conter, limitar o poder para evitar abusos de vontades majoritárias ou vontades minoritárias sem limites, ou seja, a preocupação de defender os direitos individuais, a proteção às minorias. Tá? Então, há esse primeiro elemento institucional fortíssimo de rejeição desse modelo misto, defendendo uma espécie de um modelo democrático um pouco mais próximo do puro, não é o direto, mas é o representativo, que é quase como se fosse direto, porque a ideia aqui é de que o líder sabe exatamente o que o povo precisa, o que o povo quer. Às vezes até sabe mais do que o próprio povo sabe. E aí se mantém uma componente institucional, que é a componente da soberania popular. Ou seja, não significa que a democracia está em crise ou que estamos passando por um processo de desdemocratização, mas estamos passando por um processo de desliberalização das democracias e de ruptura dos canais de representação aristocrática para termos uma representação direta, carismática do líder populista. Então, esse é um aspecto, acho, institucional bastante importante do modelo populista, se nós formos pensar dessa maneira. Né? E aí, eu tenho mais 2 slides para concluir. E aí, eu acho que, se entendermos desse modo, né, como algo que é institucional também, ou seja, existe uma componente institucional no populismo, e o que ele é na prática, então? É uma democracia da vontade majoritária representada pelo líder sem limites. Nós também temos que olhar com mais cuidado como é que, na prática, esse líder populista, diante desse processo infeccioso do populismo, por causa dessas condições de vulnerabilidade institucionais, não é? Ou seja, da perda da funcionalidade propriamente aristocrática do elemento representativo, que contaminou, então, o elemento liberal. Mas como é que a liderança carismática vai se apropriando desse ambiente? Né? Então, eu acho que é interessante também termos como parâmetro para pensar o problema, o fenômeno, né? 4 formas em que o populismo pode se manifestar, e geralmente ele se manifesta de maneira processual, indo de uma forma para outra. Né? O populismo pode aparecer na forma de discurso populista, quer dizer, nós podemos ter pessoas, grupos, lideranças, sem propriamente grande carisma, fazendo discursos populistas o tempo todo. De fato, se a gente olhar em termos processuais, os discursos populistas são frequentes, mesmo em democracias, sem grandes problemas. Sempre há grupos que discursam contra as instituições liberais, contra os direitos das minorias, não é? Mas que esses discursos populistas, embora frequentes, eles não ganharão nenhuma relevância se não ocorrerem pelo menos 2 condições favoráveis. A primeira, as falhas institucionais que eu mencionei há pouco, e a segunda, a emergência, a aparição de algum líder carismático. Né? Ou seja, não adianta ter falha institucional se não há um líder carismático. E também não adianta ter um líder carismático circulando por aí se as instituições não estão passando por uma falha muito grave para gerar as condições da sua emergência. Mas, dadas essas 2 condições, né, nós podemos, então, ter o surgimento de um líder populista. Esse líder populista é essa pessoa com carisma que vai abraçar esse discurso populista de vários grupos, várias pessoas. Isso pode se tornar, inclusive, majoritário. Mas que, não obstante, tem que encontrar essas condições favoráveis para que uma liderança populista se transforme finalmente num governo populista. Né? Um governo populista, portanto, é caracterizado pela ascensão do líder populista ao poder, que, uma vez no poder, tenderá a confrontar as instituições representativas e liberais, mas encontrará resistências. Né? Ou seja, eu posso ter, portanto, um governo populista num regime ainda liberal-democrático, porque o líder populista, em termos processuais, ele pode não conseguir avançar muito na sua agenda antiliberal, né? De modo que será um governo de crise permanente, ele mesmo tenderá a promover a crise permanente, né? Porque ele está o tempo todo em confronto com essas instituições que ele deveria operar.
Agora, se esse líder consegue avançar bastante a sua agenda e implementá-la, aí nós teremos um regime populista. Esse regime populista vai ser caracterizado, então, pela anulação ou controle das instituições representativas e liberais pelo líder, né? Ou seja, processualmente, então, ele consegue impor a sua agenda, completar o sequestro das instituições representativas e liberais, né? Mas também com muita dificuldade, porque as promessas que ele propõe, tampouco ele conseguirá resolver. Ou seja, os problemas que ele diagnosticou, talvez ele tenha tido um diagnóstico correto, mas ele não vai conseguir superar. Isso gerará frustração, e esse governo, então, para resolver a frustração, tenderá a aumentar o seu nível de autoritarismo cada vez mais. Então, aí, finalmente, para encerrar essa reflexão inicial, que significados nós podemos ter do fenômeno se a gente entendesse desse modo, então, né? Como um fenômeno que é institucional, que significa, de fato, a tentativa de imposição de uma democracia sem limites, representado pela vontade da maioria, supostamente da maioria, por intermédio do líder carismático populista, e que pode se manifestar dessas 4 maneiras, não é? Ora, que significados podemos tirar disso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, talvez para entender realmente o fenômeno desconfortável de que essas lideranças muitas vezes chegam ao poder, ou praticamente sempre chegam ao poder por processos eleitorais honestos, talvez essas lideranças elas tenham conseguido capturar um diagnóstico correto da realidade da maioria das populações, né? As instituições representativas talvez não representem realmente a maioria, né? E a maioria resolve dar um basta. As instituições liberais, como o judiciário, o Congresso, elas representam, na verdade, estão voltadas, na verdade, para os seus próprios interesses, né? Por isso a população desconfia tanto delas. E os direitos tão caros ao pensamento liberal, né? Os direitos individuais, que é o que garante os direitos às minorias, na verdade, ele não é distribuído para as populações como um todo, né? Há grupos sociais que têm acesso a esses direitos e há muitos grupos que não têm acesso a esses direitos. A impressão que fica, então, talvez para a grande parte da população é de que esses direitos estão restritos a uma minoria, enquanto a maioria parece estar jogada no estado de natureza, né? Ou seja, estão sujeitas à violência dos mais fortes. De fato, o discurso de que há uma oligarquia econômica e política controlando o sistema político e social corresponde aos dados. A riqueza é cada vez mais concentrada no mundo e cada vez mais as instituições democrático-liberais operam de acordo com esses interesses, né? Então, a perspectiva que fica, de fato, é de que, talvez, né, da população, é de que o que é defendido, o que é vendido como democracia liberal, na verdade, é uma espécie de tirania da minoria. E se é para viver em tirania, ela então se vinga defendendo uma tirania da maioria. Agora, o populismo que faz esse diagnóstico apresenta falsas soluções, e aí que é o grande problema, né? Primeiro, porque a tirania da maioria ainda é uma tirania. Segundo, porque o líder, na verdade, tampouco representa de fato a maioria, né? O que nós temos assistido, na verdade, é algo um tanto quanto estranho, né? Em que a liderança populista consegue convencer a população de que ele defende os seus interesses, quando, na verdade, todas as políticas que eles implementam são políticas que favorecem a grupos econômicos minoritários. Uma outra característica que é falsa dessa solução, né, coloco aí para reflexão e debate, pelo menos na minha perspectiva, é de que o liberalismo, que acho que foi sequestrado enquanto pensamento, enquanto teoria normativa, o liberalismo não é, na verdade, sinônimo de mercado. Ele tem sido vendido como sinônimo de mercado. Ele não é sinônimo de mercado. Na verdade, o mercado pode ser tão tirânico como o Estado.
E aí nós temos um problema, na verdade, né? O pensamento liberal é um pensamento que se coloca contra as tiranias, e se historicamente elas vinham do Estado, da monarquia absolutista, isso não significa que ela não possa, em algum momento, vir da própria sociedade ou vir do mercado, né? Então, o liberalismo, muitas vezes, pode até ser uma defesa do Estado, como o ator de proteção contra a tirania do mercado da sociedade. Ora, se isso, então, é verdade, o liberalismo seria a solução, ou seja, teríamos que fazer um esforço que não sabemos ainda como, de resgatar o liberalismo dos pseudo-liberais, para que a gente possa resgatar as instituições liberais e representativas. O liberalismo é, de fato, uma arma para ser usada contra qualquer tirania e, por isso, merece esse resgate. O fato é que a desigualdade, cada vez mais, me parece que está na base desses problemas, é a grande ameaça à liberdade. E se o liberalismo é a tentativa de conjugar igualdade com liberdade, na medida em que a liberdade é ameaçada pela desigualdade, trata-se aqui de ir em busca de alguma forma de reparação da desigualdade para promover um pouquinho mais de igualdade, não apenas política, mas também do bem-estar social e econômico, para que a própria liberdade seja resguardada e tenhamos antídotos contra a tirania. Então, aqui alguma reflexão um pouco mais geral a respeito dos significados, mas, acima de tudo, deixo aqui para vocês essas ideias esquadrinhadas ainda a respeito de uma possível interpretação teórica, enquadramento teórico do populismo. Então é isso, acho que eu passei do tempo aí, né? Mas obrigado, desculpe aí pelo contratempo inicial dos slides. Muito obrigado, professor Paulo. Então, agora, eu gostaria de apresentar o professor André Marenco, que é professor titular do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da URGS, detém a ordem de Comendador da Ordem do Mérito Aeronáutica, é membro do Grupo de Pesquisa e Documentação da Política, no PERGS, né? Ele coordenou a área de Ciência Política e Relações Internacionais da CAPES e foi membro do Conselho Técnico-Científico da CAPES também. E coordenou o Fórum Nacional de Programa de Ciência Política e Relações Internacionais e foi membro da diretoria da Associação Brasileira de Ciência Política. Também foi membro do Conselho Universitário da URGS e tem trabalhado sobre instituições políticas comparadas, reforma política, burocracia e políticas públicas, como são governados os municípios brasileiros e burocracias profissionais em municípios. Professor André, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Obrigado, Zé. Acho que só se tu puder me colocar ali como apresentador para eu fazer colocar a apresentação. Bem, antes de começar. Coloquei, professor. Eu só queria fazer quase obrigado. Faço o upload Eu acho que no dia de hoje, na nossa universidade, é quase obrigatório uma observação. Eu gosto muito de uma imagem, o título de um filme, A Hora Mais Escura. Eu acho que nós estamos passando pela, talvez, a hora mais escura dessa universidade, com certeza, desde a redemocratização. É um momento no qual um personagem é absolutamente rejeitado por toda a comunidade universitária, cujo atributo é a intimidade com a facção bolsonarista, acaba de ser nomeado como reitor da universidade. Mas se é um momento sombrio, também eu acho que deve ser um momento de compromisso entre todos nós. Um compromisso de defender a URGS nos próximos, um problema aqui nos próximos 4 anos, defender em todos os espaços, em todos os centímetros dessa universidade, de forma que daqui a 4 anos nós possamos entregá-la novamente a quem de direito. Bom, eu não sei, eu estou tentando aqui carregar a apresentação, não sei se está indo. Um momentinho.
Aqui ainda não apareceu nada. Tá? Não, acho que agora está convertendo. Demora um pouco às vezes. Foi. Só um momentinho, então. Foi. Bom, eu compartilho com o Paulo muitos pontos, muitos aspectos, e vou me beneficiar da apresentação dele. Eu posso, com isso, abreviar alguns pontos, alguns comentários. E também, já é a segunda ou terceira vez que nós estamos fazendo esse debate, fizemos há alguns meses, e para mim tem sido muito enriquecedor. O tema, né, do populismo, ele se defronta com um problema que já foi chamado a atenção pelo Paulo, que é a polissemia, né, do conceito. Se nós olharmos uma rápida linha do tempo, sem lembrar, por exemplo, das origens mais longínquas do conceito, lá remetendo aos Narodnik, na Rússia Rússia czarista do século XVII, a gente pode identificar pelo menos 3 ondas, né, do fenômeno e de estudos sobre o fenômeno do populismo. Uma primeira, ali nos anos 50, fundamentalmente, e muito concentradamente na América Latina, quando figuras, né, como Juan Perón, Getúlio Vargas, Aya de la Torre, no Peru, ou Lázaro Cárdenas, constituíram um pouco um enigma para as ciências sociais a ser explicado. E suas características de carisma, de apelo nacional, popular e desenvolvimentista chamaram a atenção, né, da análise. Na época, a teoria da modernização explicou esse fenômeno razoavelmente não encaixado dentro do modelo, né, teleológico, linear da teoria da modernização, como resultante de um processo de mobilização assincrônica. Sociedades como as latino-americanas da época, que passavam, né, por processos de descompasso entre industrialização e urbanização mais forte que a industrialização, grandes concentrações urbanas, né, e a ausência de, seja pelo mercado, seja pelo Estado, a capacidade de absorver esses novos contingentes populacionais, grandes reservas, digamos assim, políticas e eleitorais à disposição de lideranças com apelo popular, carisma, etc. Uma segunda onda de estudos sobre o fenômeno, ela volta nos anos 90, agora já incorporando o prefixo neo. Então, foram uns estudos, né, sobre o neopopulismo, se debruçando sobre, novamente, alguns casos, em particular na América Latina, Carlos Menem na Argentina, Fernando Collor no Brasil, Fujimori no Peru, mas com algumas das características similares em termos de apelo popular, uma retórica anti-institucional, etc., mas já sem aquele conteúdo nacional desenvolvimentista, mas, ao contrário, a incorporação do componente antissistêmico com um vetor anti-Estado, pró-austeridade e pró, digamos, liberalismo econômico. E, finalmente, uma terceira onda do fenômeno dos seus estudos reaparece agora, particularmente nos últimos anos, né, colado à emergência de figuras como Trump, Johnson, Erdogan, Narendra Modi, Maduro, Putin, etc., sob o rótulo de populismo autoritário. E aí, características do populismo associadas a um viés iliberal e autoritário têm aparecido, têm sido destacados na análise. Obviamente, um conceito utilizado para referir-se a fenômenos tão... E eu esqueci ainda, na primeira onda, que, sem dúvida, embora fora do contexto, né, de foco daqueles estudos, não poderíamos deixar passar uma figura como De Gaulle, na França, que tem origens em movimentos como o JAR, e, sobretudo, toda a polarização que ocorre na sociedade francesa nos anos 50, em função da questão argelina, e na baixa capacidade de resposta das instituições, uma elevada fragmentação partidária, uma forte instabilidade governamental em alguns momentos na Quarta República. A duração média dos gabinetes era um sistema parlamentar puro, com representação
proporcional, e em alguns momentos a duração média dos gabinetes não ultrapassou 90 dias, o que produz, né, como se deve esperar, ou como se deve imaginar, sensação de insegurança, instabilidade, imprevisibilidade e incerteza. E nesse contexto, né, certamente faz parte desse panteão dos nossos populistas uma figura como de Gaulle e todas as mudanças que ele produz no sistema político francês a partir de 58, 62, com o fim da Quarta República e a inauguração da Quinta República, com seus componentes fortemente centralizadores e plebiscitários. O que eu dizia é que, basicamente, um conceito que se pretenda encaixar toda essa multiplicidade de fenômenos em períodos do tempo tão diferentes, em contextos, né, tão heterogêneos, obviamente incorre, como já disse com propriedade o Paulo, num risco de polissemia, né? Um risco de estiramento conceitual, de um conceito que é tão amplo que, de alguma forma, perde a sua capacidade de dar conta, de isolar as características próprias e singulares de um fenômeno político. Paulo já fez um exaustivo levantamento, eu só vou destacar alguns aspectos que têm aparecido, via de regra, como traços, como características, né, do populismo, como forma de representação. Uma retórica plebiscitária, embora isso possa aparecer muitas vezes em lideranças ou em partidos que não são usualmente designados ou etiquetados sob esse conceito, ou rótulo, né? O fato de muitas vezes ter à sua frente líderes e agrupamentos políticos que se constituem ou se pretendem apresentar como outsiders em relação ao sistema partidário, uma retórica antissistema e fundamentalmente antiliberal. Paulo, já com muita propriedade, chamou a atenção para esses aspectos. Eu gostaria de apenas problematizar um ponto, e para isso eu retorno, né, ao nosso quadro anterior, se aparecer. Está com problema? Não. Ainda antes do que eu pretendia falar, um pouco nessa direção do tratamento oferecido pela literatura, um livro importante, publicado recentemente por dois cientistas políticos de Harvard, a Pippa Norris e o Ronald Englehart, né? Cultural Backlash, faz uma oposição, basicamente uma dicotomia entre populismo e pluralismo. O populismo seria o contrário do pluralismo, na direção do que o Paulo já mencionou antes, ou seja, contrário às características liberais da democracia. Se a democracia possui uma face, que é a ideia de processo, né, de decisão pelo qual a vontade majoritária prevalece, por outro lado, democracias e democracias constitucionais e democracias liberais estabelecer um conjunto de mecanismos no sentido de preservar direitos de minorias e de incentivar, inclusive, o mecanismo de alternância como uma espécie de subótimo, né? É a famosa imagem, aquela que o Adam Przeworski nos oferece: amas a incerteza e serás democrata. Quando ele diz que democracia é o regime em que os partidos perdem eleições, ou seja, eles têm garantias de que a perda, a derrota é um mal menor, porque há um conjunto de garantias constitucionais em relação à sua sobrevivência e a possibilidade de que possam disputar novas eleições em um período futuro, em relação a outras alternativas, como o uso da violência. Nesse sentido, o populismo seria um oposto ao pluralismo ou à ideia de democracia constitucional, né? Dizem o Norris e Englehart, fundamentalmente ressaltando seu caráter anti-establishment, né? E aquela ideia que já o Paulo mencionou de vox populi, a ideia de que uma maioria, e normalmente é uma maioria ocasional, né, em um certo momento, ela teria a precedência, né, sobre direitos de minoria, ou direitos individuais ou direitos civis. Vamos ver. Sim, aqui eu queria voltar ao quadro anterior. A ideia de que o populismo
é um fenômeno outsider, ou outsider em relação aos sistemas partidários, ela precisa ser, de alguma forma, problematizada. Se nós pegarmos os nossos personagens, né, do slide anterior, nós veremos que a grande maioria deles, talvez 3 exceções do nosso panteão ali, com exceção de 3 daquelas figuras, 2 delas localizadas na história política brasileira, todos os demais ascendem, governam, chegam ao poder a partir ou assentados em sólidas e tradicionais, nos seus respectivos países, organizações partidárias. Na Argentina, o Perón cria um partido, o Partido Justicialista, que desde os anos 50 é o mais forte, importante e tradicional partido da Argentina. E, em períodos democráticos, um partido que vem vencendo, né, a grande maioria das eleições competitivas naquele país, que possui uma estrutura partidária muito sólida, um enraizamento sindical e societário muito poderoso. Getúlio Vargas, no Brasil, descende de um berço partidário, né, muito denso, o Partido Republicano Rio-Grandense, com todo o seu ideário positivista, etc., autoritário, né, etc., e depois ele é o criador, pelo menos, de 2 partidos na República de 45, a UDN e o PSD. Lázaro Cárdenas, né, não cabe dúvida, ele herda e dirige o Partido Revolucionário Institucional, bem, dirigiu a política mexicana entre os anos 20, 1917, até quase os anos 2000, uma poderosa estrutura que permeia ou que permeou o Estado mexicano por muitas décadas. E Aya de la Torre criou o APRA, né, no Peru, um partido que até os anos 90, 80, final dos anos 80, tem uma participação política significativa na história peruana. E o De Gaulle foi o criador do RPF, que depois, praticamente até os dias atuais, também foi estruturador, elegeu muitos presidentes, além do próprio Charles de Gaulle. Né? Quando olhamos a segunda geração, não é muito diferente. Né? Na Argentina, nós vamos encontrar o Menem tripulando o Partido Justicialista, embora, né, o dirigindo para um norte muito mais de austeridade, de privatizações, de uma política inserida no mercado global, do que a política nacional desenvolvimentista tradicional dos governos peronistas. Talvez, claro, eu concordaria que Collor e Fujimori não estão baseados em estruturas partidárias, e o seu destino, em grande parte, é resultado disso. E quando nós olhamos a geração atual dos chamados populistas autoritários, é muito difícil dissociá-los de estruturas partidárias. Nós podemos começar pelo caso Trump. A literatura recente, por exemplo, Levitsky e Ziblatt, do meu ponto de vista, de uma forma talvez equivocada, tem apresentado Trump como uma figura estranha, exótica, em relação ao sistema partidário norte-americano, como alguém que, na ausência de gatekeepers partidários, teria podido chegar à candidatura e, por um conjunto de condições políticas e econômicas, à própria presidência americana. Eu não sei se essa é a melhor versão da história. Né? Eu diria que talvez o Trump é a melhor alternativa que o Partido Republicano pode produzir hoje. E a solidez com que ele dispõe de um apoio dentro do GOP, né, do Great Old Party, eu acho que talvez seja desse fenômeno. Você está falando. Bem, primeiro só para comentar esse ponto, é o seguinte: em geral, todos falam do Steve Bannon como, né, digamos assim, projetor desse modelo de campanha e de estilo de liderança fortemente agressivo do Trump, do nosso populista autoritário, talvez mais de maior projeção. Mas, na verdade, o Trump talvez descenda ou venha de uma história que começa nos anos 80, né? E que tem como seu genitor um sujeito chamado Newt Gingrich, né? Que foi líder da bancada republicana e depois presidente
da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, acho que ele faleceu agora recentemente, e é o sujeito que cria, digamos, muda a estratégia do Partido Republicano na direção da agressividade e do populismo, que talvez Trump venha a ser a sua melhor versão. Isso é o resultado do quê? Em grande parte de uma tendência secular que é de declínio eleitoral do Partido Republicano. Observem, no eleitorado, não necessariamente nos votantes naquele país, há uma tendência de mudança, refletindo processos demográficos, com incremento do peso de negros, latinos e mulheres, que constituem um eleitorado mais resiliente justamente aos republicanos. Como eles se mantêm e como eles se mantêm como um partido competitivo e vencendo eleições, embora nós tenhamos de lembrar que talvez a última eleição em que os republicanos tenham sido de fato majoritários no eleitorado tenha sido 2000. Né? Mas como ele se mantém competitivo e tendo vencido inclusive 2016? Talvez o elemento crucial seja o fato de que, mais importante do que persuadir, convencer eleitores, ganhar eleitores do rival, seja mobilizar eleitores, fazer com que, num país em que o voto é facultativo e as taxas de comparecimento são relativamente baixas quando comparadas a outras democracias ocidentais, na faixa de 50% dos eleitores, mobilizar o eleitorado é um elemento absolutamente crucial do jogo político, né? E para isso, intensidade de preferências, radicalização, sentimento de pertencimento, intolerância em relação ao oponente, são elementos, são combustíveis, né? Muito mais eficazes para a mobilização do que, por exemplo, um aspecto mais anódino, como foi o da candidatura Hillary Clinton, em 2016. Isso foi descoberto, né, pelos republicanos e talvez lá nos anos 80, e o crédito deva ser atribuído ao Gingrich. Ou seja, o Trump não é alguma coisa fora do Partido Republicano. Ele é a melhor ou talvez a única alternativa que esse partido tenha nesse contexto de mudanças demográficas naquele país para manter-se competitivo. A radicalização permanente. Não é muito diferente o caso dos conservadores na Inglaterra ou de outros dos nossos exemplares do populismo autoritário atual. Por exemplo, Erdogan, do AKP, um partido muito tradicional na Turquia, embora um partido, assim como o Janata Party, do Narendra Modi, na Índia, né, tenha se mantido muito tempo uma espécie de sombra. Né? O AKP, por exemplo, ele permaneceu fora do governo por um período muito longo, como oposição a todas as reformas que os kemalistas vêm implementando na Turquia há praticamente um século, desde a Revolução dos Jovens Turcos, em 1923. É muito simbólico, eu acho que todos lembram, a questão de um mês, um pouco mais atrás, quando o Erdogan vai lá e decreta a reconversão da Hagia Sofia, da catedral, né, da mesquita, enfim, histórica, Hagia Sofia, como novamente, que havia sido simbolicamente transformada pelos kemalistas lá nos anos 30 de mesquita em museu, né, e agora novamente pelos fundamentalistas, enfim, do AKP em mesquita. Então, é um partido muito enraizado, que ficou muito tempo fora do governo, que agora, há quase 2 décadas, com Erdogan, dirige o Estado turco e implementa um conjunto de mudanças antiliberais, né, e, inclusive, antisseculares em relação a essa tradição de quase 100 anos, né, que os kemalistas implementaram. Algo semelhante vem ocorrendo na Índia, com o Janata, que durante muito tempo foi o partido de oposição em alternativa ao partido do Congresso, o Fidesz, né, na Hungria, com o Viktor Orbán, o partido Lei e Ordem, né, na Polônia, que recentemente, com o Andrzej Duda, volta ao poder. Quem não se lembra, eu pelo menos na minha juventude, na época que eu estava na graduação, os nossos sonhos românticos com a Frente Sandinista de Libertação Nacional e com a ideia de que um socialismo nicaragüense, né, ia ser uma grande alternativa, pois bem, né, com o mesmo Daniel Ortega hoje realiza, né,
um modelo de governo autoritário e, inclusive, negacionista, né? Mas a partir de uma estrutura partidária da Frente Sandinista que descende, inclusive, de anos de guerrilha, né? O mesmo sucede com Duterte nas Filipinas. Por mais que Putin esteja dirigindo um Estado profundamente autoritário, talvez tendo como pilar central o aparato de coerção e de repressão, mas ele tem lá o seu Rússia Unida também, para vencer eleições e para construir, né, uma estrutura organizacional igualmente sólida. Mais uma vez, talvez a exceção nesta geração resida no Brasil com Bolsonaro. Ou seja, nesse conjunto de mais de, talvez, de 70 anos de populismo, né, de 3 gerações de populistas, talvez 3, né, Collor, Fujimori e Bolsonaro, não cheguem ao poder a partir de estruturas partidárias sólidas e tradicionais nos seus respectivos países. Bem, seguindo um pouco e retomando o auxílio de um trabalho da Pippa Norris, a mesma que eu mencionei agora há pouco, ela faz um grande levantamento de partidos que ela chama de partidos populistas no mundo. Aqui a imagem é um pouco pequena, mas só para tentar descrevê-la, ela os organiza em 2 grandes eixos. O eixo vertical é aquele da dimensão mais cultural ou moral, partidos com posições mais liberais na parte de baixo do gráfico e partidos com posições mais conservadoras do ponto de vista moral e cultural na parte de cima. E no eixo vertical, o eixo econômico, esquerda, direita. E aí ela basicamente mapeia e faz um amplo inventário de partidos que, a partir daquelas características que ela já apresentou e que eu mencionei antes, ela classifica e coloca dentro deste esquema classificatório. O resumo é mais ou menos esse aqui, né? Tomando valores liberais e valores conservadores, posições mais, digamos, pró-Estado, mais à esquerda, né? E mais pró-mercado, mais liberais, né? A conclusão, né? Claro, eu acho que a classificação que a Norris faz é um tanto fluida. Por exemplo, ela inclui, né, nesse rol de partidos populistas, partidos como o Syriza ou Podemos, o Syriza da Grécia ou Podemos da Espanha, que estão, né, no quadrante inferior esquerdo, aqui, partidos liberais do ponto de vista moral e de esquerda, né? Mas a conclusão básica dela é de que quase 90% dos partidos por ela classificados como populistas no contexto atual estão nos 2 quadrantes superiores, ou seja, o que os identificaria fundamentalmente, menos do que diferenças do ponto de vista econômico, do eixo esquerda e direita, pró-Estado, pró-mercado, pró-regulação, né, desregulação, muito mais do que isso seria a dimensão moral, o conservadorismo moral. Claro que isso aí também tem um pouco a ver com a interpretação que Norris junto com ela, Engelhardt, fazem, de que por trás desse fenômeno estaria em grande parte uma variável geracional. Gerações mais antigas, né, melhoriam a configuração demográfica de cada país, produzindo uma pressão por uma rejeição à liberalização de costumes, ao que o Engelhardt chama de valores pós-materialistas. Aqui eu fiz um levantamento de dados a partir da base Videm, né, considerando um conjunto de países: Brasil, Filipinas, Hungria, Índia, Nicarágua, Rússia, Turquia e Venezuela, né? Basicamente tentando comparar as variações no PIB per capita desses países num período de quase 30 anos, entre os anos 90 e 2019,
que é a última informação da base disponível da base Videm, e os índices deles de democracia liberal, para vermos se existiria alguma correlação entre variação econômica ou deterioração nas condições econômicas e declínio, né, do desempenho das instituições liberal-democráticas ou dos indicadores de democracia liberal neste conjunto de países. Eu não quis incorporar outros, eu achei que seria um pouco demais aqui, por exemplo, pensar Reino Unido ou Estados Unidos nesse mesmo grupo. Mas um grupo de países de economias médias, dirigidos por lideranças que têm sido rotuladas como populistas autoritárias, que tipo de características podem, de fatores, né, podem ser úteis para pensarmos o contexto, né, de emergência, o contexto mais favorável à sua ascensão. Aparentemente, não dá para associar a uma mudança no desempenho econômico. Por outro lado, vou ver aqui, vamos abrir uma coisa que não era para abrir. Utilizando a mesma base, não, ele pulou um, eu vou voltar um atrás. Utilizando a mesma base Videm, a mesma amostra de países, e buscando associar, correlacionar os índices de democracia liberal, o índice do Videm de efetividade governamental, a associação é um pouco mais expressiva, um pouco mais significativa. Ou seja, deterioração nos indicadores de efetividade governamental parece vir associado a uma piora no desempenho institucional desses países, nos quesitos de funcionamento das suas instituições liberal ou liberal representativas. Na mesma direção, muito instigante, de um artigo recente, só que ele abre uma janela que não é para abrir. Vamos ver. De 3 autores, o Sheibub, o Hong e o Przeworski. O Sheibub, para quem não sabe, é um cientista político brasileiro, radicado nos Estados Unidos, e o Przeworski é um dos cientistas políticos mais reconhecidos no mundo. Eles fizeram um paper publicado, eu acredito, há uns 2 meses atrás, analisando as respostas institucionais à pandemia. Ou seja, em que medida democracias e autocracias respondem, né, aos efeitos da pandemia do Covid-19. Eu quero tomar só isso aqui como um elemento, como um insight, para nós pensarmos um contexto no qual, ou numa brecha no qual, o espaço para lideranças populistas e autoritárias pode se maximizar. O que eles mostram? Não sei se a figura não é muito pequena, eles constroem uma escala de regulação estatal em relação à pandemia, que incorpora isolamento, lockdown, fechamento de fábricas, fechamento de escolas, enfim. Eles vão indo num crescente em termos de grau de intervenção e de restrição sobre direitos individuais. Por exemplo, quando tu proíbe a circulação, se de um lado isso tem um sentido sanitário, né? Por outro lado, não deixa de ser uma restrição a liberdades individuais, né? Então, toda a questão é ver a capacidade de estados, de governos e de instituições públicas de impor, em nome de, obviamente, acho que todos nós concordamos, em nome de critérios sanitários, mas a capacidade de impor medidas de restrição, né? E eles comparam isso, né, a escala é número de mortes, ou seja, em quantas mortes estados conseguem subir um degrau, estabelecendo medidas mais duras, até chegar, por exemplo, ao lockdown total, né? E o que o gráfico mostra é o seguinte: autocracias, obviamente aqui as autocracias, digamos, negacionistas, né, como Belarus, são exceções, mas autocracias conseguiram impor medidas duras de restrição em função de resposta à pandemia muito mais rápido do que democracias, né? Ou seja, democracias têm um problema, um trade-off a resolver, que é dizer, bem, a eficiência de um lado, né, os custos de tomar uma decisão eficiente de um lado e os custos de legitimidade do outro.
ou seja, em que medida os cidadãos vão aceitar, em que medida o próprio processo de decisão envolve inúmeras agências ou órgãos, ou consentimento de inúmeras agências ou órgãos. O que o gráfico nos mostra é que o tempo que democracias levam na escalada de medidas de contenção da pandemia é maior e, digamos, implica ter chegado a um número de mortes até como um fator, né, de aceitação da dureza das restrições maior. Então, aqui o ponto, obviamente esse achado do Sheboub, Hong e Przeworski diz respeito à pandemia, mas nós podemos extrapolá-lo para pensar processos de decisão. Giovanni Sartori, um cientista político, chama atenção para isso, quer dizer, democracias têm uma espécie de dupla face de Janus, o deus romano das portas. De um lado, são instituições que precisam tomar decisões, e quanto mais agentes participam, né, de decisões, ou são acreditados a participar de decisões, mais difícil tomá-las, né, maiores os custos de decisão. Por outro lado, democracias são regimes políticos que envolvem legitimidade, né, confirmação de legitimidade. Decisões legítimas são aquelas tomadas em determinados procedimentos que envolvem, né, a confirmação via participação, via representação de um contingente maior de indivíduos, de grupos ou de partidos, né? O trade-off entre essas duas coisas é complexo para democracias. Tradicionalmente, partidos resolveram esse trade-off, né? Mas esse é complexo. E é justamente, me parece, nessa brecha, né, entre a capacidade, os custos decisórios para democracias, né, e a exigência de eficiência, em alguns momentos mais ou menos rápida, que o caráter decisional de lideranças populistas tende a, em contextos de perda de efetividade governamental, há pelo menos 3, digamos, temas da agenda pública para a qual, né, estados não têm oferecido respostas eficazes: segurança pública, emprego e desigualdade, né? Quer dizer, nesse contexto, há o espaço potencial para a emergência de lideranças populistas e autoritárias. Se é que esse nome não nos traz mais problemas do que vantagens, me parece claro e evidente. Uma pergunta que se coloca e tem aparecido com frequência no debate brasileiro e no debate em outros contextos é o seguinte: tudo bem, a vitória de lideranças com esse perfil representa um processo natural de alternância eleitoral, afinal, partidos perdem eleições, já nos ensinou o Adam Przeworski, devem aceitar a derrota e a alternância, portanto, é natural que partidos, né, ou que facções como o bolsonarismo, ou a facção, né, o Donald Trump, o Johnson, o Erdogan, enfim, tendo obtido os votos, cheguem ao governo e possam governar, sim. Mas a grande questão é em que medida isto, ou essas experiências, ou esses governos, têm introduzido na agenda mudanças endógenas que possam representar ameaça à própria democracia. Para tentar ver isto, o que eu tentei fazer, tomando aquele mesmo conjunto de países mencionados antes, foi comparar a evolução olhando para 2 índices da base Videm, o de democracia eleitoral e o de democracia liberal. Democracia eleitoral é o traço mais forte, em preto, e democracia liberal o mais cinza, né? Ao longo de um período de tempo, de 1990 até 2019, e eu marco ali o momento da mudança, um momento em que chegam aos respectivos governos os chamados populistas autoritários, para que nós possamos, com isso, aferir em que medida há uma mudança de padrão. Então, por exemplo, começando pela Hungria, a Hungria, obviamente, inaugura seu ciclo liberal-democrático após a queda do Muro de Berlim, nos anos 90, tem um longo período de estabilidade dos seus indicadores de democracia eleitoral e de democracia liberal,
E com a chegada ao poder de Viktor Orbán e do seu Fidesz, né, em 2008, 2009, vocês podem observar que exatamente após, né, a marca em vermelho, há um crescente declínio nos indicadores, tanto eleitorais quanto liberais. Vamos para o próximo. Na Índia, embora esse país já apresentasse uma tendência incremental de declínio no desempenho das suas instituições eleitorais e liberais, desde os anos 90, né, a curva se acentua mais claramente, mais fortemente, sobretudo após a chegada, né, ao governo do Narendra Modi com o seu Janata Party e toda uma retórica fortemente nacionalista, hinduísta e de restrição a direitos civis de minorias, notadamente muçulmana. Esse é o quadro relativo à Nicarágua. A Nicarágua tem um processo, né, mais de altos e baixos, mas com a nova a Frente Sandinista já havia governado a Nicarágua outras vezes antes, num primeiro momento chegando ao poder pelas armas, em momentos subsequentes pelo voto, mas desde a última chegada com o Daniel Ortega, né, a curva acentua-se de modo mais nítido. Este é o quadro da Rússia. A Rússia, se vocês olharem a escala, nunca ultrapassa, numa escala que vai de 0 a 1, o ponto intermediário, mas, de qualquer forma, ela, em torno dos anos 90, teve seus melhores dias em termos de democracia eleitoral, né? Embora os indicadores de democracia liberal fossem bem mais modestos, e a inflexão, né, da curva, com níveis muito baixos em relação aos quesitos de democracia liberal, mas também baixos em relação aos de democracia eleitoral, aos componentes eleitorais da democracia, vem se acentuando numa curva que não é tão pronunciada, mas que é contínua. Esse é o quadro da Turquia. A Turquia vinha experimentando uma melhora durante os anos 90, mesmo depois do início do governo Erdogan, praticamente a primeira década, até 2010, mais ou menos, ele se mantém em um patamar razoável, né, de respeito aos direitos civis, a toda digamos, as mudanças na direção da laicização e secularização do Estado turco, que os kemalistas implementaram durante muito tempo, e, sobretudo, a partir de 2010, no segundo mandato Erdogan, né, a curva vem se acentuando a ponto de instituições como o Videm ou a Freedom House, enfim, apontarem a Turquia já como um Estado autoritário, apesar, inclusive, de serem realizadas eleições. No ano passado, a oposição kemalista ganhou as eleições em Istambul e em Ankara. Esse é o quadro da Venezuela. Aqui eu marquei 2 pontos. Primeiro, a chegada ao poder do Hugo Chávez e depois a transição para Nicolás Maduro. Vocês observem que o populismo autoritário não é uma prerrogativa de direita ou de esquerda, né? Governos com diferentes matizes do ponto de vista programático, né? De alguma forma implementam este modelo de governo. A Venezuela é um país que teve um longo período de estabilidade, é um dos 2 países na América do Sul, o outro é a Colômbia, e não conheceu regimes, ditaduras militares nos anos 60 e 70, né? Mas que vem de um período de declínio da sua democracia desde os anos 90, crise econômica, queda dos preços do petróleo, etc., impeachment do ex-presidente Carlos Andrés Pérez, uma reforma eleitoral que, aliás, copiou exatamente o sistema eleitoral alemão, levou cuspido e escarrado, né, da Alemanha para a Venezuela. Como sabemos, a Venezuela não virou Alemanha.
Tudo isso aí criou um contexto, né? De uma forma foi favorável às liderança fascista e a um contínuo declínio no desempenho nos quesitos eleitorais e liberais, eleitorais e liberais desde então. O quadro do Brasil apresenta um pequeno detalhe em termos em relação aos padrões evidenciados nos casos anteriores. O Brasil também vinha desde os anos 80, basicamente desde a Constituição de 88, apresentando um platô, né, razoavelmente alto em termos de desempenho democrático, nos quesitos eleitoral e liberais, e conhece uma inflexão nessa curva, mas essa inflexão, de acordo com os dados do Videm, ela, diferentemente dos países anteriores, eu trouxe aqui a comparação, ela começa um pouco antes, né? Na cronologia do Videm, ela começa já em 2015. Provavelmente, a ruptura gerada pelo impeachment, e eu acredito que hoje muitos daquelas forças políticas, sobretudo aquelas forças políticas mais sérias, em compromisso constitucional, que apoiaram naquele momento o impeachment, arrependeram-se, perceberam a contribuição daquela escolha para uma deterioração institucional mais severa desde então, mas é uma curva que vem marcando uma trajetória de declínio. Finalmente, eu acho que é o último quadro, eu tentei fazer uma comparação dos dois índices de democracia eleitoral e liberal da base Videm. Aqui os pontos são país-ano, são aquele conjunto de países que eu havia apresentado antes. Os pontos são unidades país-ano, no período 90 a 2019. E o que é interessante observar é o seguinte, embora, né, a gente fale e perceba na disjunção entre as duas dimensões, a eleitoral e a liberal, da democracia, e fundamentalmente o foco antiliberal das lideranças populistas autoritárias da presente geração, o que esse dado nos mostra é quão difícil quão sinérgicos são esses dois lados da democracia. Ou seja, à medida em que se compromete a dimensão liberal da democracia, em que se sacrificam os direitos de minorias, do pluralismo e das garantias constitucionais, o impacto sobre o desempenho eleitoral é inevitável. Sobre a efetiva competitividade do sistema político parece ser inevitável. E aqui, eu acho que uma resposta a gente pode pensar ao problema da alternância. Sim, a vitória desses partidos representa a alternância e, portanto, representa o preço a pagar pela democracia. Não, democracias não são cheques em branco. Democracias implicam garantias constitucionais e limites. Os pais fundadores do modelo constitucional de democracia já foram muito claros a esse respeito. Portanto, uma questão crucial do jogo político hoje é preservar, né, a dimensão liberal representativa, a dimensão pluralista e constitucional das democracias como condição para a sua sobrevivência. Uma última questão, uma última palavra é a seguinte: nós podemos pensar, talvez, em dois diagnósticos para o futuro da democracia. Um diagnóstico seria um diagnóstico mais otimista. Por exemplo, o Adam Przeworski, no seu último livro, vai nessa direção. Democracias viveram permanentemente ciclos de expansão e retração. Democracias conheceram o primeiro ciclo de expansão na virada do século XIX para o XX, acompanhando a expansão do sufrágio universal. Esse ciclo foi seguido por um ciclo de retração com a emergência de regimes totalitários, o nazismo, o fascismo, o stalinismo. Após a Segunda Guerra, há uma grande onda de democratização, não só nas velhas nações do hemisfério norte, mas também em novas nações como a Índia ou como o Brasil, que não era tão novo, mas que vivia seu primeiro momento de democratização. Essa segunda onda conheceu um ciclo reverso nos anos 60, com os chamados regimes burocrático-autoritários. Uma terceira onda de democratização simbolicamente se inaugura
com a Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, e talvez simbolicamente tenha se encerrado, né, com o fracasso da Primavera Árabe, notadamente da sua experiência talvez mais crucial, que fora aquela da Irmandade Muçulmana no Egito, com a deposição do governo da Irmandade Muçulmana pelo general Sisi em 2010. Né? E nessa perspectiva, talvez nós estivéssemos vivendo um terceiro ciclo reverso, que vai ser sucedido por um quarto ciclo de expansão. Cada um deles não parte do zero, parte já de uma base já mais sólida e consolidada. De alguma forma, isso seria uma perspectiva mais otimista. Uma perspectiva mais pessimista nos diria o seguinte: na história da humanidade, da criação da agricultura até os dias atuais, democracias, pensando de uma forma muito alargada, entendendo que os gregos, excluindo mulheres e escravos, praticavam democracia, que mesmo com a exclusão de mulheres, na Inglaterra até 1928, na França até 1945, nós pudéssemos chamar isso aí de democracia. Mesmo assim, né, democracia com 0,0% da humanidade, uma poeirinha, né? E que hoje um conjunto de desafios, né, são tão cruciais e tão grandes que talvez não possam ser superados pelas democracias. Acho que o professor André caiu. Professor? Acho que ele caiu. Esperamos um momentinho, ver se ele retorna. Estamos no intervalo da ópera. Queria aproveitar e já avisar o pessoal que está assistindo aqui que vocês podem fazendo perguntas aqui pelo bate-papo, tá? Que aí a gente vai repassar para os palestrantes para que eles respondam depois, tá? A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então é só deixar as perguntas aqui no bate-papo que a gente repassa para eles, tá? Será que ele não consegue voltar? Pode ser que tenha caído e ele resolveu sair da sala para retornar e talvez demore um pouquinho. É. Ele saiu da sala, sim. Bom, Aline, poderia ler alguma pergunta, por gentileza? Um momento, professor, eu só estou encaminhando de novo o e-mail com o link para o professor André Marenco para ver se ele entra. Ainda não temos perguntas, eu acho. Pelo que eu conferi aqui, Aline, ainda não. As pessoas estão meio tímidas. Podem perguntar, acho que já podem perguntar agora.
tinha só, o pessoal tinha pedido para o Sr. Paulo se o senhor pudesse liberar as informações ali, eu já perguntei para o senhor, né? Mas vai ser publicado em breve, acredito eu. E aí a gente pode depois passar a indicação da sua publicação para que eles acessem essas informações, né? Exato. Bom, então, eu posso fazer uma pergunta entre mentes, para preenchermos o intervalo da ópera. O que eu achei interessante na sua exposição, professor, é que, de algum modo, essa postura, vamos chamar assim, de um regime populista, cria um déficit nas instituições de Estado mesmo, né? E eu gostaria de... Se nós olharmos hoje, recentemente, as políticas em relação ao INPE, a questão do desmatamento da Amazônia, em relação ao Ministério da Saúde, tentativas de bloquear, e, por exemplo, a questão, tal como na URGS, de nomeação em 14 universidades brasileiras de pessoas que não estiveram no primeiro lugar das listas, seja de consulta, seja das listas tríplices, será que isso não evidenciaria também que eu chamaria de um déficit das instituições? O André acho que está voltando, aí arquivamos a minha pergunta, então. Ver se ele volta. Acho que sim. Voltou. Foi. O André, pode concluir, por gentileza, desculpe. Vocês ouviram até que parte? O gráfico aquele comparando os dois índices. Ah, tá. Não, o que eu dizia basicamente era isso, é que eles são muito sinérgicos, né? E que mesmo que o comprometimento da dimensão liberal leva inevitavelmente ao comprometimento da dimensão eleitoral e que hoje talvez a questão que a gente tem de pensar, ou que, né, afinal, quais as perspectivas, qual o diagnóstico para o futuro da democracia? O que eu cheguei a dizer, acho que longamente, depois de cair nem tão longamente, né? Depois de cair o sinal, foi o seguinte: a gente pode pensar numa perspectiva mais otimista para o futuro da democracia. O último livro do Adam Tversky me parece que vai nessa direção, pensando o seguinte: democracia sempre viveram ciclos, né? Tem um primeiro grande ciclo de expansão na virada do século XIX para o XX, com a introdução do sufrágio universal. Tem um ciclo reverso de totalitarismo, nazismo, fascismo, stalinismo nos anos 30 e 40. Tem o segundo ciclo de expansão, com, inclusive, democracia chegando a novas nações, como a Índia, após a Segunda Guerra, no Brasil, enfim. Tem um ciclo reverso ali nos anos 60, né, com as ditaduras militares na América Latina, no sul da Europa. Simbolicamente, a Revolução dos Cravos marca um novo ciclo de democratização, que simbolicamente foi encerrado, ou talvez a gente possa localizar seu encerramento no fracasso da Primavera Árabe, particularmente no caso do Egito, com o fracasso do governo, o colapso do governo Mursi, da Irmandade Muçulmana e o golpe militar do general Sisi. E aí, né, todo esse período que vem de uma década e meia de ascensão de regimes iliberais ou de instituições iliberais. Bem, essa é uma perspectiva otimista. Em ciclos, e sempre cada ciclo não parte do zero, parte de um patamar mais elevado. Uma perspectiva mais pessimista para o futuro seria o seguinte: democracias são uma poeira na história da humanidade. Mesmo se a gente considerar aquele negócio lá que os gregos faziam, excluindo mulheres e escravos, se a gente considerar que era democrático na Inglaterra, mesmo sem o voto feminino até 1928, ou na França até 1945, mesmo com esse grau todo de flexibilidade, democracias são 0,01% da história da humanidade. Um acidente, né? Portanto, nada nos garante que esse acidente vai perdurar, sobretudo em condições muito adversas no futuro, né? Mudanças tecnológicas
que provavelmente vão criar desafios ainda maiores para as instituições políticas, para a efetividade das instituições políticas. Frente a isso, acho que o que nos cabe, o que nos resta é, de alguma forma, reforçar os mecanismos constitucionais das democracias. E a última coisa que eu tinha dito é que talvez a grande disjuntiva esteja em novembro, na eleição norte-americana. Não só pelo resultado, mas pelo fato de que talvez, se partidos são uma engrenagem absolutamente insubstituível nas democracias liberais, talvez lá na experiência americana a gente esteja vendo um modelo, um formato de organização partidária que pode ser aquele capaz de sobreviver no futuro. Eu penso na modelagem completamente heterogênea